agora há pouco, que aí não tinha condição de dar aula, né? Aí bem na hora da aula começar, os caras começaram com a britadeira. Eu fui ali falar com eles e tal, vão segurar um pouquinho para a gente poder trabalhar aqui, certo? Mas vão dar umas marretadas aí, mas acho que não chega a atrapalhar tanto, né? Só que antes estava impossível. Bom, coisas de home office, né? Galera, é o seguinte, tá? A gente está aí tocando, seguindo, assim, essa revisão e tal. Eu tenho falado para vocês de bastante coisa, claro que seguindo sempre uma linha, né? Sempre seguindo, assim, um fio condutor. A gente está vendo formas de conhecimento, origem da filosofia, questão de pré-socráticos, coisa e tal, né? E, ao mesmo tempo, também ramificando o nosso entendimento das coisas para outros pontos importantes daquilo que vocês precisam saber, né? Então, refletindo aí sobre conhecimento científico, sobre ética, sobre uma série de coisas, né? E hoje, especificamente, eu quero retomar com vocês alguma coisa que a gente trabalhou meses atrás e é muito importante. É uma das coisas mais importantes para fazer a prova do Enem, no que diz respeito às questões de humanas e no que diz respeito também ao tema lá da redação que vocês vão escrever. Então, tudo acaba ajudando bastante, né? Que é a questão da democracia, da cidadania, né? Essas coisas todas, direitos e tal, que é algo que começa a se construir lá no mundo grego, né? Começa a se construir a democracia em Atenas, lá no século V a.C. e tal, baseada num critério de cidadania que era bem diferente de como a gente entende a cidadania hoje, né? Então, é sobre isso, basicamente, que a gente vai falar, certo? Então, o que a gente tem que fazer, né? A gente primeiro precisa restabelecer aqui, ó, o nosso fio condutor. Bom dia, Luísa. A gente tem que restabelecer o nosso fio condutor, certo? O que é que a gente está vendo aqui, né? Filosofia, né? Origem da filosofia, lá na Grécia, né? Na Grécia, no período arcaico e coisa e tal, lá na antiguidade, tá? Filosofia como fenômeno histórico. E a gente sabe que a filosofia obedece, assim, a uma certa divisão, né? Em períodos. Então, a gente tem um primeiro período, que é o período conhecido como pré-socrático, né, que se inicia ali por volta do século VI a.C., talvez até um pouco antes, talvez no século VII, e a gente sabe que o pensamento pré-socrático era um pensamento muito voltado para a investigação da natureza, né? Então, por isso mesmo é que os pré-socráticos ficaram conhecidos como filósofos da natureza, né? Que o pensamento deles era uma cosmologia também, o cosmo, o universo, né? Aquilo que eles estavam querendo saber. E depois, gurizada, a gente tem um outro período que a gente pode chamar, tem várias formas de dividir isso, certo? Que é o período socrático. O período socrático que abrange ali principalmente entre o século V e o século IV a.C., certo? E no período socrático, evidentemente, se destaca o nome de Sócrates, que é um pensador que viveu no século V a.C., século de Péricles, né, período clássico da Grécia, apogeu de Atenas como cidade culturalmente, intelectualmente, comercialmente mais importante do mundo grego. E Sócrates vive exatamente esse período, né? Ele nasce em 469, aproximadamente, e morre em 399 antes de Cristo, né? Mas dentro do período socrático, a gente pode e deve colocar Platão, aquele que é o principal discípulo de Sócrates, aquele que vai redigir as ideias de Sócrates, que vai levar para frente, né, o conhecimento que Sócrates está tentando elaborar sobre o homem. E Platão viveu, não se sabe bem ao certo, mas talvez entre 428 ou 427, né, e 348 antes de Cristo, certo? Isso aqui é só para a gente fazer um mapeamento, né, para a gente saber onde é que a gente anda e tal. Então, isso aqui é período clássico, tá, gente? Período clássico que é um momento de profundas elaborações intelectuais, políticas, artísticas lá no mundo grego. Esse contexto a gente tem que recuperar. Século V a.C., principalmente, tá? Aí a gente faz umas conexões lá com a história, né? E tal e coisa. Isso é período clássico, é o apogeu do período clássico, né? Aí a gente volta as atenções para Atenas, embora não fosse só Atenas que existisse ali nesse momento, e a gente sabe que esse século ficou conhecido também como século de Péricles. Século de Péricles. Quem é Péricles? Grande pagodeiro grego? Não, né? Um grande estadista, general e tal, que depois das guerras médicas, que foram as guerras dos persas contra os gregos, né? Péricles reconstruiu Atenas. E toda vez que a gente fala de democracia, a gente lembra de Péricles. Certo ou errado? A gente lembra dele, não lembra? Sim ou não? Lembra dele, lembra desse período aqui. É ou não é verdade?
Sim ou não? A gente lembra de Péricles, século V a.C., e a gente lembra da democracia lá em Atenas. Sim ou não? Não é uma coisa que está dentro? Está dentro desse conjunto de coisas? Talvez, né, muitas vezes a gente pensa a democracia como o traço mais importante que caracteriza esse período da vida grega, da vida ateniense em particular e tal. Mas tem uma coisa importante aí para vocês lembrarem, né? Péricles não inventou a democracia. Ele simplesmente, ao reconstruir Atenas, colocou as instituições democráticas para funcionar, né, dirigindo, né, sendo um homem de Estado. Mas ele não é o inventor da democracia, certo? Como é que a democracia surgiu? Como é que a gente pode dizer que ela surgiu ao longo do tempo? Como é que a gente pode caracterizar, por exemplo, o marco inicial da democracia grega? Qual foi o marco inicial? Vocês sabem? Quando a gente fala em democracia, Atenas, beleza, né? A gente até consegue fazer essa quase que uma equivalência, né? Atenas é igual a democracia, tá? A gente lembra. Mas Atenas nem sempre foi democrática, certo? Atenas, na verdade, durante um bom período, foi governada por uma nobreza eupátrida, antes disso por outro tipo de estrutura política e tal. Mas vai surgir a democracia num certo período. Gente, quem foi que deu o pontapé inicial para o surgimento da democracia lá em Atenas? Vamos lá. Isso vocês têm que saber. Até para fazer depois outros vestibulares, não só para o Enem, mas para prova da URGS, para essa coisa toda, né? E aí, quem deu o pontapé inicial? Péricles foi o sujeito que simplesmente colocou para funcionar. A máquina já estava ali, vamos fazer essa metáfora. A democracia, as instituições, isso era uma máquina já ali pronta, e digamos que Péricles foi o cara que deu a partida, que virou a chave, que baixou a alavanca, que apertou o botão, né? Péricles faz isso. Mas a democracia já estava construída antes. Quem começou? Vamos lá. Quem iniciou? Quem e o que a gente pode colocar como marco inaugural da democracia ateniense, gente? Antes até das guerras médicas, inclusive. Né? O que a gente coloca ali? Vocês não sabem ou não lembram? Tem a questão do povo, né? Demos, né? Poder, cracia, demos povo, cracia, poder, governo, autoridade. É incluir mais gente, né? O que é a democracia? É ter mais gente participando da tomada de decisões. É ter mais gente participando da elaboração das leis. Isso é a definição geral de democracia. Tudo bem. Mas como é que ela começa? Ela começa, gurizada, que eu estou vendo que vocês não estão lembrando, pelo trabalho de grandes legisladores lá de Atenas. Certo? Legisladores. Isso é conteúdo lá de história, lá do, acho que do Marcos, né? Legisladores. Então, a gente tem, por exemplo, um primeiro grande legislador nesse sentido, que é Drácon. E aí, Drácon, isso já foi questão do Enem, tá? Isso já foi questão de URGS. Drácon elabora o primeiro conjunto de leis escritas de Atenas. Prestem bem atenção no que eu estou dizendo aqui, não esqueçam de jeito nenhum, tá? Drácon vai escrever, vai redigir o famoso Código de Drácon. A partir dele, Atenas começou a ter leis escritas. Isso é importante para a democracia? É contributivo para a democracia termos leis escritas? Óbvio que é. É evidente que é. Porque tendo leis escritas, gurizada, a igualdade entre os cidadãos está mais assegurada. Leis escritas, vamos botar uma formulazinha aqui. Leis escritas é igual a maior possibilidade de isonomia. Certo? O que é isonomia? Isonomia. Então, é um princípio que lá na Grécia já estavam tentando construir, é igualdade perante a lei, é igualdade entre os cidadãos. Iso significa igual, e nomia é uma palavra que vem do grego também, nomos, significa lei, norma, regra, né? Tudo aquilo que está ali como lei para regulamentar. Então, isonomia, igualdade perante a lei. Tendo leis escritas, a igualdade perante a lei está mais assegurada, porque todo mundo pode ir lá consultar a lei, para saber se o que o fulano está fazendo está certo, para saber o direito que tem ou que não tem, entende? Isonomia é um princípio que até hoje vigora entre nós, tá? Por exemplo, quando a gente pega o artigo 5º da Constituição de 1988, a Constituição brasileira, a gente tem a isonomia ali, naquele artigo 5º que diz: todos são iguais perante a lei, independente de qualquer coisa, sexo, gênero, profissão, cor da pele, endereço, moradia.
não importa, todos são iguais perante a lei. Então, o princípio da isonomia, certo? E isso começa a surgir com Drácon ali, com um código de leis escritas. Né? Então, tu não pode ter democracia onde as normas não são conhecidas, onde as regras do jogo não estão dadas para todo mundo poder saber. Faz sentido? Sim ou não? Sim, senhor. Tá? Então, ter leis escritas. Gente, isso é questão de vestibular certo, 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 tá? Depois de Drácon, eu não vou entrar muito aqui na especificidade deles, tá? Mas só para vocês terem uma ideia mais geral, assim, do funcionamento daquela democracia em Atenas, sem o que vocês não vão entender o pensamento socrático, entende? E aí depois vocês revisem isso, né, como conteúdo de história. Mas depois de Drácon, a gente tem um outro grande legislador que é Solon, né? Solon, que era inclusive tio de Platão, tio-avô de Platão. Então, Platão vinha já da alta, de uma estirpe, né, e coisa e tal. Platão que era inimigo da democracia, né? Inclusive, escreve a República, dizendo que o filósofo tem que estabelecer uma ditadura, aquela coisa toda, né? Solon, gente, o que o Solon faz de importante para a democracia poder se consolidar? Então vejam que é uma elaboração histórica e é uma elaboração que vai aos poucos acontecendo. O que faz o Solon? Primeiro, ele acaba com a escravidão por dívidas, correto? Ele extingue a escravidão por dívidas em Atenas, legisla nessa direção. Então, se a gente tem menos pessoas com possibilidade de caírem na escravidão, a gente tem mais possibilidades democráticas, certo? Não que a escravidão tenha acabado aí. Né? A escravidão vai durar enquanto Atenas durar. Né? Então, na realidade, Atenas vai ser sempre uma polis, uma cidade-estado escravagista. Né? Mas, pelo menos por dívidas, a partir de Solon já não mais aconteceria. Né? Então, o cidadão endividado não vai virar escravo de outro, porque ao virar escravo ele perdia seus direitos políticos, né? Ele já perdia sua cidadania, né? Porque a cidadania pressupõe o quê? Que o indivíduo seja livre, entende? Então, ao acabar com a escravidão por dívidas, bom, ele garantiu um pouco mais a cidadania. O que mais que o Solon faz? Ele cria um tribunal popular chamado Elieu, com H, chamado Elieu. Agora as pessoas também poderiam ter um julgamento justo, aquela coisa toda. Né? Então as pessoas vão ser julgadas, vai ter um júri para decidir majoritariamente pela condenação de alguém, pela absolvição. O próprio Sócrates, mais tarde, vai ser julgado aí, né? E vai ser condenado à morte. Mas ter, assim, um judiciário independente, ter um tribunal, ter um lugar onde as pessoas passem por um julgamento, né, para que não sejam condenadas, assim, sumariamente pela vontade de um governante qualquer, pela cabeça do rei. Ou seja, o rei decidiu que pelo que eu fiz eu mereço tal coisa. Acabou, né, sem chance de defesa. Não, ali já começa a ter um tribunal. No tribunal tem direito à defesa, era o próprio indivíduo que se defendia. Ainda não existia advogado. Advogado é só em Roma, né, que vai surgir. Mas assim já tinha um tribunal. E a terceira coisa que Solon faz, e aqui vocês têm que prestar muita atenção, porque vocês já estão entendendo, galera, eu espero que assim seja, né, que tudo se conecta com tudo. O Solon, ele também é o responsável pelo estabelecimento do voto censitário, do critério censitário para participação política. Ou seja, no tempo dele, ele legislou em favor de que o cidadão, qualquer um que tivesse uma renda mínima de X, pudesse ter cidadania, certo? Estabelecer um critério censitário. Então, agora baseado na riqueza do indivíduo, que ele poderia ser cidadão ou não. Vocês acham que isso contribuiu para a democracia ou isso é ruim para a democracia? Isso, só os homens e tal, e que tinham renda, né? E que tinham renda, nesse momento aqui, né? Hein, gente? Vocês acham que ter um critério censitário é cidadão aquele que possui renda, que possui alguma riqueza? Isso ajuda a democracia ou atrapalha? Atrapalha, segundo a Luísa. A princípio, né, é uma coisa que atrapalha a gente. Né? Porque, poxa, tu não tem cidadania estendida a todo mundo. É só aquele que tem renda que pode participar. Exatamente. Só que tem uma coisa aí, né, gente? A história, ela tem suas complexidades, entende? Ela não tem exatidão. Então, se a gente para pensar, eu convido vocês agora a fazermos um exercício, um raciocínio bem amplo, mas que vai ajudar a gente a compreender uma série de coisas. Por pior que seja o critério censitário, no caso de Atenas com Solon, isso ajudou a democracia, porque isso aumentou a quantidade de cidadãos. Entendido? Olha só, até aí,
só quem podia participar do poder político, ter cidadania, era a nobreza. E nobreza é uma coisa que tu nasce com ela ou não nasce, nesse tempo aí, né, em Atenas. Então, e todos os demais indivíduos ficavam de fora. Então, só aquela nobreza eupátrida que podia. Aí o que o Solon faz? Ele estabelece um critério censitário. A partir de agora, qualquer um que tenha X de renda, de riqueza, pode participar. Então, ali em Atenas, sabe o que aconteceu? Ampliou-se o número de cidadãos, né? Porque havia muita gente ali que tinha posses, que tinha alguma riqueza, mas que não era nobre, eram comerciantes, eram pessoas assim. E agora esses indivíduos, então, passaram a poder participar, vocês entendem? Então, nesse caso, aumentou. Então, de certa forma, foi contributivo, sim, para a consolidação da democracia. Olha como a história é louca, né? Não tem exatidão. Ah, voto censitário, é só para quem é rico limita. Mas a coisa era tão feia que nem quem era rico podia participar, só quem era nobre. Então agora os nobres e os ricos podiam. Então aumentou, né, a quantidade de gente participando, se envolvendo no processo político. E o comparativo que eu quero fazer é com o Brasil Império, por exemplo. Né? Vamos avançar um pouco, olhar para o Brasil. 1824. O Brasil já está independente e naquele ano Dom Pedro I outorga, né, a nossa primeira Constituição, que ficou conhecida como Constituição da Mandioca, correto? Por quê? Porque ela estabelecia o voto censitário. Então, os direitos políticos eram baseados em posse de terra, né? Então, quem tem 100 alqueires pode votar para deputado, tem 200, pode votar para senador, de mandioca plantada ali, né? Porque quanto mais mandioca plantada o indivíduo tinha, significava que ele tinha mais escravos para alimentar e significava que as terras dele eram grandes, porque precisava de muita mão de obra. Então, o critério para medir a riqueza do indivíduo era a mandioca, é uma coisa meio absurda, assim, mas tem uma certa conexão de sentido, né? Mas no caso brasileiro foi o contrário, diminuiu a participação, entendeu? Então, lá em Atenas, com Solon, no período clássico, antes do período clássico, a gente teve um aumento da quantidade de cidadãos com critério censitário. Aqui no Brasil Império, uma coisa que se manteve por muitas décadas, né? A gente teve a redução, a restrição, a limitação do número de cidadãos por causa do critério censitário. Faz sentido? Faz. Então são raciocínios, né? Importantes, assim, conexões para a gente fazer. Bom, então o Solon faz tudo isso. E o terceiro grande legislador é o Clístenes. Clístenes, né? Clístenes é considerado por muita gente o pai da democracia. De todos os três, muita gente considera que Clístenes é o mais importante, que é o que teria tomado assim as medidas mais efetivas para a democracia poder acontecer e coisa e tal. Ah, como assim? Primeiro que ele estabelece o ostracismo. Talvez vocês já saibam o que é isso, né? Estabelece o ostracismo, ou seja, uma lei que determinava que o indivíduo que estivesse atrapalhando a democracia seria banido da cidade por 10 anos. Entendeu? Então o indivíduo está ali. Por exemplo, pega um velho da Havan, né, que fica fazendo caixa 2 aí com candidato. Ah, esse cara é uma ameaça para a democracia. Então o velho da Havan vai ser banido do país por 10 anos. Entendeu? Seria isso. E nesse tempo aí, como a expectativa de vida era muito baixa mesmo, ser banido por 10 anos significava o quê? Significava não voltar. Se aqui no Brasil essa lei colasse, ia faltar lado de fora do Brasil para mandar tanta gente, né, gente? Mas então, né? Então, então quem está atrapalhando o jogo democrático aqui vai ficar fora 10 anos. E dificilmente alguém voltava vivo, né? Como eu disse, a expectativa de vida era baixa, né? Aquela coisa toda, o indivíduo morria, uma espécie de exílio, assim, ficar calado, tá banido, e outra, sai para fora da cidade, né? O que mais que o Clístenes faz? Ele estabelece a divisão de Atenas por setores, assim, chamados de demos, os lugares onde vive o povo, efetivamente. Então ele divide Atenas, não vai invadir muito o conteúdo de história, tá? Mas ele queria que toda a cidade fosse conhecida pelos que estavam exercendo o poder e também que cada região da cidade tivesse cidadãos vivendo ali e que participassem da Assembleia, entendeu? É como pensar assim, bom, Porto Alegre tem a Zona Norte, a Zona Sul, tem a Zona Leste, entendeu? E assim vai. Né? E aí o que vai acontecer? Cada uma dessas zonas da cidade tem seu número X de cidadãos ali e tal. Todas as zonas estão cobertas pela participatividade política, entende? Para que não fique daqui a pouco assim, só o centro de Porto Alegre e a cidade baixa é que tem cidadãos participando da Assembleia e o resto da cidade não tem. Então o resto da cidade está abandonado. Não. O que o Clístenes faz? Ele quer que toda a cidade tenha cidadãos vivendo, né, nas diferentes áreas e que possam ir para a Assembleia levar suas demandas, seus desejos e tal.
Tudo claro até aqui? Mas, principalmente, no meu entendimento, estou dizendo o meu, pode ter gente que pense diferente disso, tá? Mas no meu entendimento, gurizada, tá? Eu, Demétrios, eu digo para vocês que a principal contribuição do Clístenes foi uma terceira coisa que ele fez, que foi colocar a eclésia, que era a Assembleia Popular, na posição de órgão político maior de Atenas. Tá? E aqui vale ressaltar, vale lembrar, Atenas tinha duas assembleias. É como a gente tem hoje, a Câmara e o Senado, né? Certo? É uma espécie de bicameralismo aí, né? Então Atenas tinha duas assembleias. Tinha a Bulé, é tipo bule, só que com acento agudo no é, a Bulé, mas a Bulé, ela era a assembleia dos nobres, dos ricos, dos poderosos, entendeu? Isso era a Bulé. E ela era a mais importante, certo? E tinha a Eclésia, então, que era a Assembleia Popular, que reunia os cidadãos que não eram nobres, né? Que não eram assim tão poderosos e tal. É tipo o que acontece na Inglaterra, né? Câmara alta e Câmara baixa, ou seja, Câmara dos Lordes, Câmara dos Comuns, né? Isso tudo tem uma origem histórica, né? E aí o que o Clístenes faz? Ele determina que a eclésia, que é a Assembleia Popular, que reunia mais gente, se coloque acima de todos os demais órgãos, a Bulé, inclusive, né? Então agora as leis estão sendo criadas, as decisões, as principais deliberações estão vindo da Assembleia que efetivamente reúne o maior número de cidadãos. Não parece uma coisa mais democrática? Não parece uma coisa mais justa? Sim ou não? Faz sentido? A Assembleia que reúne mais gente do povo é a que vai ser a principal. Pronto. Né? Então, essa é a grande contribuição do Clístenes. Então, por isso tem essa coisa de ele é o pai da democracia e coisa e tal. Então, vejam, gurizada, a democracia é um processo histórico, né? Ela vai se desenvolvendo através da atuação sucessiva de diferentes gerações aí e tal. E aí ela está consolidada. Vem as guerras médicas, Atenas se aniquila, se reconstrói e a democracia é recolocada em funcionamento por Péricles. E é nesse momento que o Sócrates está vivendo. Então, a gente está falando aí de século V a.C. E coisa e tal. Agora, como é que funcionava essa democracia? Como é que funcionava essa democracia ateniense? Ela era parecida com a democracia que a gente tem hoje? Sim ou não? Será que era ou será que não era? Deixo para vocês pensarem aí. A gente está lapidando assim conhecimento, gurizada. Isso é Enem, Enem na veia. Né? Perguntei, claro que posso. Perguntei o seguinte: a democracia ateniense, aí dessa época que a gente está analisando, ela é parecida com a de hoje? Ou ela é diferente da de hoje? Da que nós conhecemos hoje? Ou depende? Tem coisa parecida, tem coisa diferente? Como é que funcionava essa democracia ateniense do período clássico? Como é que ela funcionava? Nós não temos voto censitário, isso. Mas isso, Luiz, até acabou caindo, certo? Isso até acabou caindo. Já no tempo de Sócrates, o voto censitário já não existia mais, certo? Foi uma coisa que durou algum tempo e depois acabou sendo abolida. Aí é que tá. A gente só tem democracia se a gente tem cidadania. Né? Só pode participar de uma democracia quem é cidadão ou cidadã. Mas lá na Grécia só conhecia um cidadão no masculino, né? Mas sem cidadania não há democracia, certo? Agora, para ter cidadania em Atenas, o primeiro critério era o de ser homem, o que automaticamente excluía a maior parte da população de lá, certo? Que era de mulheres, porque as guerras médicas tinham acabado de terminar, evidentemente muitos homens tinham perecido, morrido na guerra, e aí a gente tem a população feminina muito maior, né? Isso também. O primeiro critério era esse, ser homem. Então, vejam, gente, aquilo que eu já comentei com vocês anteriormente aqui, né? Uns meses atrás. O Brasil tem 5.552 municípios. 5.552 municípios, tá? É município pra caramba, né? O Brasil todo, somando todos. E aí saiu o resultado agora das últimas eleições, para vereador, por exemplo, tá? Dos 5.552 municípios que o Brasil tem, só existem 47 municípios
com mais vereadoras do que vereadores na Câmara Municipal, eleitas agora. Não é uma barbaridade, vocês não acham? Repito o dado aí para quem não quer ficar igual o Ciro Gomes, né? Que tira 1 bilhão daqui, 10%. Não, mas estou trazendo dados, às vezes concretos, eles são interessantes. Repito, o Brasil tem 5.552 municípios. E o resultado eleitoral de agora é apenas em 47 deles existirão, a partir do dia 1º de janeiro, mais vereadoras do que vereadores na Câmara Municipal. Entendeu? E sendo que no Brasil a população feminina é bem maior também, né, do que a população masculina. Vocês não acham que tem alguma coisa errada aí? É aquilo para a gente pensar. Vocês não tinham visto esse dado? Isso é uma notícia até do UOL falando isso, vocês procurando encontram aí na internet, né? Tem alguma coisa muito errada aí, não tem? Tem alguma coisa aí que, né, se a gente parar para pensar, a gente herdou, galera, muito entulho também, tá? A gente pensa assim, o mundo grego, greco-romano e coisa e tal, mas a gente herdou muito entulho de lá. A gente herdou muita coisa complicada. Essa não participação, essa negação da participação feminina na política é uma herança ruim do mundo grego, do mundo greco-romano, entende? No Brasil, o voto feminino ele só foi possibilitado em 34, mas não foi exercido, né? Porque logo veio o golpe do Estado Novo, acabou não tendo a eleição que teria em 38. Então as mulheres foram sair para votar pela primeira vez no Brasil em 45, lá, quando Getúlio estava caindo, estava acabando o Estado Novo, tem eleição, se elege o Dutra, né? Então vejam, gente, faz só 75 anos que a gente tem mulher votando aqui, e ainda assim não era um número considerável, né? A mulher pode votar e tal, mas quantas saíam, né? Conseguiam ter coragem de ir lá na zona eleitoral e dar o seu voto e tal. E isso não é uma coisa só do Brasil, né? Se a gente olha o mundo, principalmente, né, a gente olha o lado ocidental do mundo, a política ela é uma atividade masculinamente dominada. Sim ou não? Sim, né? Mas isso é uma questão cultural. E se é uma questão cultural, é também uma questão histórica, e, portanto, tem uma raiz. E a gente está vendo aqui uma das raízes possíveis, né, para compreender esse fenômeno, certo? Então, é algo que tem que ser revertido, né? Se a gente quer ter uma democracia e que a gente diga que ela é efetivamente uma democracia representativa, é claro que ela tem que representar as parcelas majoritárias numericamente da sociedade. E as mulheres têm que estar ali, entende? Então, são coisas aí para a gente refletir, para a gente pensar. O segundo critério para ter cidadania lá em Atenas era ser livre. Segundo critério, ser livre. Ah, mas o que quer dizer isso? Quer dizer que quem era escravo, portanto, não podia ter cidadania, não participava da Assembleia. Sim, negros quase também não. Vejam, gente, Curitiba elegeu a primeira vereadora negra da história, né? Curitiba nunca teve um vereador, uma vereadora negra, e agora elegeu, e a moça lá andou até sofrendo ameaças de morte, né, tal e coisa, para vocês verem como é essa coisa no Brasil, é complicada, né? Então vejam, uma capital de um estado importante, mais importante economicamente do que o Rio Grande do Sul, né? Já ultrapassou a gente há mais de 20 anos, que é o Paraná, então Curitiba nunca teve um vereador ou uma vereadora negra. Agora está tendo mulher e negra. Já é um avanço, mas ainda é pouco, né? Se a gente vai fazer essa conta proporcionalmente à população, o que a gente tem de pessoas do sexo feminino, o que a gente tem de pessoas negras, afrodescendentes, né? Evidentemente demandaria uma representação muito mais efetiva, né? Claro, óbvio. Então, vocês vão ver uma cidade como Salvador, lá na Bahia, que tem a maioria da população negra, né? Maioria mesmo, né? Esmagadoramente. Olha a Câmara de Vereadores lá em Salvador. Vamos ver quantas pessoas negras vocês vão ver lá. Vocês vão ver uma cidade negra e uma Câmara de Vereadores branca, né? Então, esse tipo de coisa é muito complicada e tem que ser revertida. Mas como é que se faz essa reversão? Primeiro tem que identificar o problema. E a gente está identificando até na Gênese, né? Bom, segundo, ser livre. Então, escravo não podia participar da política, né? Escravo, quem era escravizado não podia. E isso já excluiu uma parcela ainda maior de pessoas e tal. Terceiro, né? Terceiro, como a Maria Eduarda perguntou, tinha que ser... Ah, não, o terceiro era maior de idade, ainda não era tenência. Maior de idade, tá? Tinha que ser, menor de idade também não podia. Como os homens mais velhos tinham morrido em grande quantidade na guerra, é evidente que Atenas tinha uma população juvenil, adolescente muito grande, né? E que também estavam excluídos. Hoje a gente tem alguns avanços nesse sentido. Por exemplo, o voto facultativo, né? Tu tem 16, 17 anos, pode votar. Quem de vocês aí já votou? Quem de vocês aí votou antes dos 18 anos?
tirou título lá com 16. Gustavo votou. Quem mais? Quem não votou, mas gostaria de ter votado? Ali com 16, 17. É um voto facultativo, né? Facultativo. Para quem tem menos de 18, entre 16 e 18, e quem é mais velho também, né? E tal. Tem que tirar, tem que tirar. Agora que recadastramento. Oi? Quando eu fui tirar o título esse ano, tava fechado o lugar lá, daí eu liguei pra eles e tal. Tava. E estavam começando a fazer aquele recadastramento biométrico, até para quem já tem, e aí no fim com a pandemia tudo fechou, né? Isso. Tudo Aí eu fechou. até vi que quem, tipo, ia fazer o URGS e tal, eles pedem lá o teu título, né? Daí eu Uhum. liguei pra eles e pedi que eles me mandassem um e-mail falando, Giovana não tirou o título por causa da pandemia e tal, tal. Caso eu passe na URGS e tenha que mostrar que eu não tenho título por causa disso. Claro, uma situação de excepcionalidade. Aliás, gurizada, a primeira matrícula da URGS vocês vão sofrer. Vocês vão sofrer. Você já conhece alguém que fez? Porque depois as rematrículas são todas online, tu vai te matriculando nas disciplinas, mas a primeira, que tu tem que ir lá levar um monte de documento e tal, aí tu leva tudo, e daqui a pouco eles dizem para ti assim, não, mas faltou o eletrocardiograma da tua avó para a gente ver aqui, entendeu? Então você sempre tem, né? Sempre tem alguma coisa que, né? Acontece. Bom, eu tirei o meu título com 16, tá aqui ele, velhinho já. Isso aqui daqui a pouco vai ser peça de museu. Olha só, data de emissão, 2005. Olha aí que loucura, olha que loucura, né? Então, mas daqui a pouco isso aqui vai ser peça de museu, né? Até o documento do carro agora tá todo online, isso aqui também vai ficar, né? Pode, desde que seja dentro do prazo, né, Luísa? Tem um prazo, né? Do dia tal ao dia tal e tal. Então, tu não pode ir no último dia, entendeu? Tu vai no último dia, faltou alguma coisa, tu te ferrou, né? Então, tu tem que ir, talvez, no primeiro dia, ver se está tudo certo. Se não tiver, tu tem que ter aquele tempo hábil para levar aquilo que falta, né? RG atualizado. Não pode ser aquela fotinha tua de criança, assim, faltando um dentinho, né? Não dá para ser também, né? A gente precisa estar com alguma coisa, a própria assinatura, né, do RG, né? Enfim, tem que estar mais atualizado, que a assinatura da gente vai mudando, né? Bom, mas talvez eles compliquem um pouco com isso, né? Os documentos da escola de vocês, né, gurizada, de conclusão do ensino médio, também isso é muito importante, histórico escolar, essas coisas todas que eles pedem ali, né? Bom, mas é isso, né? A burocracia no Brasil é muito grande. Como dizia o Max Weber, né, lá na Alemanha do século XIX, o Weber já identificava que a burocracia atrapalhava o desenvolvimento do país. Nós já falamos sobre isso, né? Então, a burocracia, o Weber dizia que era uma espécie de jaula de ferro. Né? A burocracia enjaula o cidadão, enjaula o indivíduo, deixa ele aprisionado, né? E exercer a cidadania onde tem muita burocracia é sempre mais complicado, né? Porque para acessar um direito, para reivindicar alguma coisa, o teu caminho é muito mais longo, muito mais difícil de se percorrer, né? Então fiquem atentas e atentos a isso. Bom, então tem que ser maior de idade para ser cidadão lá em Atenas, né? Então com 16, 17 anos não podia. Hoje a gente já pode aqui, então de repente já houve avanço, né? O que mais, gurizada? Aí sim entra a questão, né? O quarto critério era ser nascido em Atenas, e o quinto, que eu vou falar junto aqui, filho de pai e mãe atenienses. Então não podia ser meteco, né, como eram chamados os estrangeiros, não podia ser filho de meteco também, não podia, né? E como Atenas era uma cidade rica, cosmopolita, é evidente que muita gente ia para lá para tentar a vida, para trabalhar, entendeu? Alguns pré-socráticos até foram viver lá no finalzinho das suas vidas e tudo, né? E os próprios sofistas, que serão os grandes inimigos de Sócrates, não eram, em geral, eles não eram atenienses, eles iam viver em Atenas porque lá tinha um regime político que permitia a eles exercer aquela atividade que exerciam, né? Então, por esses critérios todos, gurizada, por esses critérios todos, a cidadania em Atenas era algo em torno de 6% da população. Ou seja, 6% da população tinham todos esses 5 requisitos aqui. É muito ou é pouco? Pouco, né? Pouquíssimo. Então era de fato uma democracia. O próprio Aristóteles mais tarde disse que isso não era exatamente uma democracia, que isso era uma politeia. Politeia, ou seja, tem bastante gente aí que pode participar e tal e coisa, né? Beleza, mas não é propriamente uma democracia, né?
É uma democracia, mas com muitas restrições. É claro que se a gente compara isso aí com o que existia antes, é um avanço. Lá no Egito, tu tinha um cara, que era o faraó, decidindo o destino do império inteiro. Nas civilizações da antiguidade oriental, em geral, foi assim que aconteceu. Né? Agora, em Atenas, não. Poxa, tu tem uma população estimada aí em torno de 400 mil habitantes, certo? E 6% de 400 mil é o quê? É uns 24 mil habitantes. Então, é tipo meio estádio de futebol cheio, né? Cheio pela metade, debatendo os destinos da cidade lá na Eclésia. Então, até um avanço, né? Até um avanço, de certa forma, tá tudo bem, né? 24 mil decidindo o destino de uma cidade, ao passo que nas outras civilizações era um só que decidia o destino, às vezes, de um império inteiro. Então, até é um avanço, mas está muito longe do ideal, né? Alguns dizem que o percentual de cidadãos teria chegado, talvez, a 10% em alguns momentos, então em torno de 40 mil cidadãos ali, coisa e tal. Pode ser, né? Até pode ser, né? Mas ainda assim continua um número muito baixo, né, gurizada? Então, quando a gente fala de democracia hoje a gente tem critérios de cidadania que são bem diferenciados, entende? E é nesse ponto que eu quero tocar com vocês, como eu sempre toco. As palavras têm historicidade, isto é, elas passam por mudanças no decorrer do tempo, entende? Então, falar em democracia dessa época aí, falar em democracia hoje, é algo bastante distinto, né? Falar, por exemplo, de cidadania na antiguidade, falar de cidadania como a gente entende o que seja cidadania nos dias de hoje, é muito diferente, tá, gente? Ó, vou contar uma história para vocês. Então, a gente pode dividir a cidadania em duas grandes etapas históricas. Na verdade, podia dividir umas 20, né? Mas eu vou dividir em dois grandes conjuntos aqui, para ficar mais didático, mais claro para vocês. A gente tem a cidadania antiga, vamos botar assim, antiguidade, tá? Vamos botar assim, Grécia e Roma, porque Roma também entra nessa conta aqui, tá? Vamos pegar a antiguidade clássica, né? Antiguidade clássica, não é oriental aqui, clássica, tá? Grécia e Roma. A cidadania nessa época, ela era uma coisa assim, digamos, excludente. Excludente. O que é a cidadania? Hoje, nós entendemos a cidadania como um conjunto de direitos que nós exercemos. Né? Para entender o que é cidadania hoje, é a cidadã ou cidadão quem possui e exerce livremente seus direitos civis, vida, liberdade, seus direitos políticos e seus direitos sociais também. Né? Ter um sistema de saúde, educação, moradia, direitos trabalhistas, né? Tudo isso são direitos sociais. Bom, então a cidadania na antiguidade ela é excludente, porque ela não era exatamente um direito ampliado a todo mundo, ela formava uma certa casta, entendeu? Dentro de cada uma dessas civilizações aí. Em Atenas a gente viu como é que é. Como é que era a cidadania em Roma? Como é que funcionava a questão da cidadania lá no Império, não só no Império, né? Em Roma, em todas as suas etapas. Né? Num primeiro momento, a gente tinha uma grande divisão social em Roma causada por uma narrativa mítica, sustentada por uma narrativa mítica, que era aquele mito de Rômulo e Remo, né? Mito fundador de Roma e coisa e tal. Aquele mito dos irmãos gêmeos que sobreviveram ao tio que tentou matá-los e papapá para usurpar o trono, e uma loba cuidou deles, tudo aquilo que vocês já ouviram, né, pelo menos alguma vez na vida. E aí eles crescem e Rômulo mata o seu irmão Remo e funda Roma, né? E os romanos acreditavam que Rômulo tinha sido o primeiro rei de Roma, certo? E aí vai se formar uma distinção. Havia os patrícios, e essa distinção dura, né, pela monarquia, pela república. Havia os patrícios, e os patrícios se consideravam e eram considerados descendentes de Rômulo. Sabiam disso? Aquela divisão patrícios, plebeus. Patrício é quem era supostamente descendente de Rômulo, né? E os plebeus seriam aquelas pessoas que não eram descendentes de Rômulo, né? Vinham de outras etnias que foram se incorporando ou incorporadas à força a Roma no decorrer dos tempos. E aí, já chegando à República, a plebe, os plebeus, eles vão protestar muito para ganhar mais direitos. Vocês sabem disso, né? A plebe, volta e meia, se revolta. Então, tem lá a conquista de um tribuno, né? Daqui a pouco a plebe consegue ter um tribuno, um representante seu no Senado.
a plebe consegue a lei das 12 tábuas, lei Litínia Sextia, lei Canuleia, né? Então essas leis importantes assim de direitos que os plebeus foram conquistando ali em Roma, né, ao longo do tempo. E ainda assim essa distinção continuou. Mais tarde, quando Roma vai se tornando império e a classe militar ela se torna muito poderosa e tal, a gente começa a ter outras categorias sociais em Roma. Então tu vai ter homens novos, cavaleiros, etc, etc, etc. Certo? Até que em 212 depois de Cristo, isso já foi questão de Urgues, a gente vai ter o famoso Édito de Caracalla. Édito de Caracalla. Já ouviram falar disso? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não? Então agora vocês vão lembrar. É um édito do imperador Caracalla que determinava o seguinte: de agora em diante, todo homem livre vivendo em Roma é cidadão. Entendeu? Então ele acaba com a distinção entre patrícios, plebeus, homens novos, cavaleiros, etc. Né? Édito de Caracalla, cidadania a todos os homens livres. Mas fica uma situação parecida com a de Atenas. Vejam, todo homem livre passa a ser cidadão. Homem, ou seja, mulher não entra, livre, ou seja, pessoas escravizadas não entram, né? Então continua a mesma excludência. Vocês entenderam? Então, quando a gente pega o mundo clássico, greco-romano, havia cidadania e tal, mas era uma coisa mais excludente do que inclusiva, ou seja, mais gente ficava de fora disso do que dentro disso, né? Dessa definição. Faz sentido para vocês? Então era muito mais uma questão de privilégios, até de grupos pequenos, minoritários, do que propriamente direito, né? Como a gente entende hoje. Tudo claro até aqui, galera? Tudo tranquilo? Sim? Beleza. E aí depois a gente pode pegar a cidadania na modernidade, tá? Modernidade a partir principalmente daquilo que nós chamamos de revoluções burguesas. E é a partir daí que a gente começa a entender cidadania de um outro jeito. Revolução Francesa, especialmente, mas antes dela, a independência dos Estados Unidos, mas antes dela, a Revolução Gloriosa, né? Então, revoluções burguesas e tal, cria-se uma nova definição de cidadania que é inclusiva. Inclusiva, como eu estou colocando para vocês aqui. Mas eu estou colocando isso inclusive entre aspas, tá, gente? E aí, um exercício que eu sempre digo para vocês que é muito importante. Observem os documentos históricos em torno da cidadania, principalmente os modernos. A gente tem a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, lá da Revolução Francesa, de 1789, com 17 artigos. Esse é um documento que é bom vocês entenderem um pouco a história dele, o que ele diz, né? Mais tarde a gente vai ter aí a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que semana passada, né, dia 10, fez aniversário, fez 72 anos, né, ela é de 48, né, mas antes da Declaração Francesa, a gente tem a Bill of Rights inglesa, né, de 1689. Em 1776, a gente tem a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Então foi a burguesia, baseada em ideias liberais, quer dizer, as liberdades individuais e tudo mais, contra o absolutismo e a tirania, foi a burguesia, modernamente, fazendo suas revoluções, principalmente gloriosa independência dos Estados Unidos e francesa, que ressignificou o conceito de cidadania. E aí cidadania passou a ser uma coisa mais bacana de caracterizar, né? Então, cidadania é o direito a ter direitos, é assim que a gente entende hoje. Então, a pessoa tem direitos civis, direitos políticos, direitos sociais e tal e coisa. Então, hoje, a gente fala em cidadania, a gente pensa na mulher, a gente pensa no homem, a gente pensa no idoso, a gente pensa no branco, no índio, na pessoa negra, a gente pensa no estrangeiro naturalizado que obtém a cidadania. A gente hoje tem a cidadania como um conceito extensivo, inclusivo. Mas por que eu estou colocando entre aspas aqui? Porque é conceito inclusivo, mas enquanto prática, gurizada, vocês acham que todo mundo realmente consegue exercer a cidadania legal, direitinho, bonitinho? Sim ou não? Claro que não. É evidente que não. E aqui eu vou falar para vocês em termos bem práticos. Os homens exercem a cidadania mais livremente do que as mulheres, por exemplo. Vocês concordam?
Por exemplo, faz parte da cidadania o direito de ir e vir livremente, tranquilamente de um lugar a outro. Sim ou não? Homens e mulheres conseguem exercer o direito de ir e vir da mesma forma? Não, né? É evidente que não. Porque eu estou andando na rua aqui, né? E dificilmente alguém vai mexer comigo, né? Já uma menina está andando na rua, você sabe, né? Vocês sabem como é que é, vocês sabem como é que acontece. Isso não obsta o direito de ir e vir? Não atrapalha o exercício do direito, sim ou não? Atrapalha, prejudica, né? E se prejudica o exercício de um direito, está prejudicando o exercício da cidadania, né? De um modo mais global, de um modo mais geral. Então a gente sabe que na prática, embora se diga mulher tem cidadania, homem tem cidadania, negro tem cidadania, branco tem, a gente sabe que é muito diferente, gurizada. Olha o racismo. O racismo não é uma coisa completamente anti-cidadania? Sim ou não? Tu pega tudo isso que está escrito ali, que todos são iguais perante a lei, papapá, e joga fora num ato de racismo, né? Então, um ato de racismo é comprometer toda essa estrutura de direitos e garantias que a gente vem construindo duramente aí, século após século, entende? Então, machismo é inimigo da cidadania, homofobia é inimigo da cidadania, racismo é inimigo da cidadania, compreendeu? Gordofobia, qualquer coisa assim que discrimine, qualquer tipo de discriminação, está atentando diretamente contra o pleno exercício da cidadania. Então, a gente sabe que na sociedade, não só no Brasil, em outros países também, algumas pessoas exercem sua cidadania mais plenamente do que outras, em função das próprias defectividades, das próprias mazelas da sociedade. Então, toda essa aula de hoje é para vocês botarem a cabeça para refletir, gurizada. Tá? Vejam a minha malandragem aqui. Eu estou, através da revisão dos pensadores clássicos, lá tocando em temas sociológicos que a prova vai cobrar de vocês. Então a gente está fazendo um combo, assim, mas é um combo muito legal, porque cada questão do Enem é um combo, né? É um combo de várias coisas que estão ali relacionadas. E é assim que a gente vai se preparar. Tá claro para vocês tudo que eu falei até aqui? Sim, fala-se hoje, né, nessa cidadania inclusiva, maravilhosa, mas nunca teve tanta gente no mundo sem teto como hoje. Nunca teve tanta gente no mundo passando fome como hoje. Nunca teve tanta gente desempregada como hoje. Pleno emprego, né, direito social também faz parte da cidadania. Então tudo isso a gente tem que levar em conta aqui para, né, se enfeita muito isso, cidadania, Constituição cidadã e tudo mais, mas vamos ver as relações práticas no cotidiano, gente. No cotidiano, o poder público deixou um buraco ali na rua, eu caí, torci o pé, o meu direito de ir e vir, que o próprio poder público deveria assegurar, está atrapalhando também, né? Não é só o motoqueiro, o caminhão do gás que buzina para ti, né? O próprio poder público, às vezes, também atrapalha o exercício da cidadania da gente, o direito de ir e vir, obstaculiza a prática, né? Então, isso é uma coisa importante para pensar. Sobre cidadania, vão fazer essa reflexão? Pensem aí, né? Reflitam sobre isso, né? O que é cidadania em diferentes contextos, né? E como é que é cidadania formal e cidadania real. Inclusive, né, tem um jurista brasileiro que é o Dalmo Dallari, grande jurista, gosto muito dele, né? Ele diferencia. Olha, uma coisa é a cidadania formal, é como está na lei. A outra coisa é a cidadania real, é como a gente consegue exercer ou não. Então, todo o nosso desafio qual é? Não deixar lacuna entre uma coisa e outra. Porque a lei está clara dizendo, tu tem direito a isso, aquilo, aquele outro. Mas na realidade, a forma da lei é uma coisa. A realidade, o que tu tem na realidade? Né? Tu tem um código do consumidor que garante que tu pode trocar um produto e depois na prática tu chega lá e na loja começam a dificultar, entende? Então tem esses abismos assim. Vocês podem citar o Dalmo Dallari numa redação, daqui a pouco, né? Se for isso, o grande jurista brasileiro, Dalmo de Abreu Dallari, diferencia e papapá. Tudo isso é argumento, né? Que vocês podem ir construindo para fazer o texto de vocês. Agora, pensou nisso? Maravilha. Mas, exatamente, gente, tudo que eu cito, que eu dou de referência para vocês aqui, é também, né? Para que vocês consigam fazer esse uso. Bueno, a gente tem ainda que dá uma pensada na democracia, certo? Tá, a gente falou em cidadania, que é uma condição necessária, que é um pré-requisito para o exercício da democracia. Nós aqui, atualmente, gurizada, temos uma democracia representativa. Na Grécia, ela era direta, certo? Aí é que tá. Existem várias formas de exercer
os direitos políticos numa democracia. Existe a democracia representativa como a nossa. Então, tu tem vereador, prefeito, deputado estadual e federal, governador, senador, presidente, né? Então, a gente elege pessoas que supostamente vão nos representar. Aí eu pergunto para vocês, essas pessoas nos representam? Não, né? Vocês me permitem fazer um parênteses? Posso? Não quero dar muito nó na cabeça de vocês, mas são coisas importantes para incorporar. Ah, os caras estão começando com a barulheira de novo aqui, né? Mas são coisas importantes para incorporar. Nós temos um grande iluminista, que é o Jean-Jacques Rousseau. Né? Vamos dar um salto ali para o século XVIII. Ele viveu, se eu não me engano, entre 1712 e 1778. Rousseau, iluminista. Escreveu obras importantes, né? Principalmente o Contrato Social. E o Rousseau odiava a representação. O Rousseau dizia: a vontade não pode ser representada. Ninguém pode te representar. Ele dizia que o povo possui uma vontade geral e que essa vontade geral só pode ser exercida através de uma soberania coletiva. Soberania coletiva. Então é assim que o Rousseau... Bom, você já tem dois conceitos importantíssimos do Rousseau aí, os mais importantes. Tem a vontade geral das pessoas e só uma soberania coletiva pode exercê-la. O que é uma soberania coletiva? É todo mundo participando. Não é tu transferir teus direitos para um deputado fazer as coisas por ti. É tu ir lá fazer, entendeu? Ou seja, o que o Rousseau propunha? Uma democracia ultradireta, em que todo mundo participasse ativamente das discussões, das decisões, e é por essas razões aí que, entre outras coisas, né, o Rousseau é considerado um dos criadores do anarquismo. Então, os anarquistas até hoje voltam lá em Rousseau. Por isso, e porque Rousseau também achava que a natureza humana é boa, né? O homem é o bom selvagem. Então, tu só pode ser anarquista se tu acha que o ser humano é bom e consegue viver em coletividade de uma maneira tranquila, né? E isso, Duda, exatamente, né? Então, soberania coletiva, é isso que o Rousseau propunha. Mas não é o que nós temos aqui no Brasil, não é o que nós temos nos Estados Unidos, os maiores colégios eleitorais aí das Américas, não é, né? A gente elege pessoas que supostamente vão nos representar, isso é um grande problema, né? Como é que tu sabe que o cara vai fazer o que tu faria, vai decidir o que tu decidiria? Um deputado qualquer que recebeu 250 mil votos, entendeu? Não vai conhecer seus eleitores, né? Até porque em 250 mil tem pessoas muito diferentes que aprovariam ou reprovariam determinada coisa, é o que o deputado faz, né? Bom, os gregos não tinham esse problema, certo? Porque a democracia deles era direta lá em Atenas, isto é, quem era cidadão se autorrepresentava, não tinha intermediário, então não tinha vereador, deputado. Se eu sou cidadão, eu mesmo vou lá e me represento, eu mesmo vou lá. Quando a Assembleia se reúne, a Eclésia, né, que é a Assembleia Popular, se reunia na Ágora, que é a praça pública. Ó, outra palavrinha importante para vocês, gurizada. Ágora é o espaço público. Espaço público. Outra coisa bem importante, os gregos inventaram o espaço público, certo? Os gregos inventaram o espaço público. Ah, como assim o espaço público, senhor? Isso que a gente tem até hoje. Tu tem tua casa, que é teu espaço privado, tu na rua, a rua é pública. Né? Tu tem uma praça, um parque ali, é público. Tu tem a beira do mar ali, é pública, entendeu? A beira do rio é pública. Até viram uma construtora e fazer tipo um pontal do estaleiro e arrebentar com tudo, né? Mas essa noção de espaço público, um espaço em que todos possam estar, todos os cidadãos possam chegar ali e se reunir, é uma invenção grega. Espaço público na cidade é uma invenção grega. Vocês sabiam disso? Então, a Eclésia, que era a Assembleia Popular, se reunia na Ágora, que era o espaço público, a praça pública para isso, e a Ágora, por sua vez, ficava na Acrópole, que é a cidade alta, que é a parte mais alta da cidade, compreendeu? Ficava lá em cima. Então, de tempos em tempos, a Assembleia se reunia. E se eu sou cidadão e eu estou interessado na criação de uma lei, eu tenho que ir lá propor a criação. Se eu estou interessado em revogar uma lei que eu acho que prejudica a mim e a outras pessoas, eu tenho que ir lá. Então, para o exercício pleno da democracia, além de ser cidadão, o indivíduo tinha que ter uma boa oratória. Oratória. E aí que tá. Mesmo que as democracias sejam diferentes, gurizada, tem um traço comum. Tá ruim isso aqui.
tem um traço comum a todas as formas de democracia, que é uma frase minha que eu quero de novo compartilhar com vocês. Ó, a democracia é o regime da palavra, certo? A democracia é o regime da palavra. Qualquer que seja a democracia, o instrumento do poder é a palavra. Para chegar ao poder, tu tem que convencer os outros. É diferente da teocracia. Eu sou um deus, vocês acreditam nisso e vocês me obedecem. Não. Numa democracia, se eu quiser mandar em vocês, vocês têm que votar em mim para isso, certo? E eu tenho que convencer vocês de que o melhor para mandar em vocês sou eu. E aí, a persuasão, a oratória, as técnicas, né, o uso da palavra. Então, para chegar ao poder, a palavra é necessária. Para manter o poder numa democracia, a palavra também é necessária, certo? Para manter o poder. Não é à toa que as autoridades já eleitas, exercendo seus mandatos de tempos em tempos, fazem pronunciamentos oficiais para falar para o povo o que estão fazendo, o que estão deixando de fazer. Então, o sustentáculo do poder numa democracia é a palavra. É a palavra. E aí, para ter sucesso num regime democrático, numa política, numa carreira assim, é preciso ter um bom domínio da palavra. Como nem todo mundo tem isso de maneira natural, é aí que entram os tais dos inimigos de Sócrates, que a gente conhece como sofistas, que nada mais eram do que professores de oratória. Tudo claro até aqui? Tá? Aí a gente trabalhou já, sofista, Sócrates, vamos dar mais uma repassada, mas o que eu quero é aproveitar esse retorno para fomentar outros conceitos, né? Vocês vejam, é isso que eu estou fazendo agora. Vamos pensar em democracia, pensar em cidadania, pensar na questão da mulher, pensar na questão do espaço público, pensar nisso, naquilo. É isso que a gente está fazendo. Essas aulas de revisão, especialmente, são assim, gurizada, tá? Para vocês entenderem. Já falei semana passada. Ó, abrangência. Abrangência. Vocês têm que sair dessa aula pensando, putz, mas foi tanta coisa que foi dita, que vocês anotaram, que não sei o que eu anotei aqui, porque papapá. Vocês têm que sair dessa aula assim, entendeu? Parece que é muita coisa, e é justamente assim que tem que ser. Senão vocês não fazem um bom Enem. Tranquilo? Tranquilinho? Então tá, gurizada, beijo para vocês. Vou ficando por aqui por hoje, tá? Se cuidem, bom resto de semana e quarta-feira que vem estaremos juntos aqui, tá bom? Tomara que a obra tenha acabado aí, tá bom? Valeu, galera. Tchau, tchau.